e a lei foi abolida? Porque aí você tem um problema. Quer ver? Vamos fechar o assunto? Vamos fechar. Eu vou chamar agora 7 jovens para me ajudar. 7 jovens. Podem entrar os jovens. Entram aqui os jovens. 7. Eu vou precisar mexer nesse púlpito. A gente pode remover esse púlpito daqui? Colocar no cantinho? Hã? Eu acho que aqui está mais iluminado. Vamos fazer o seguinte, você me ajuda aqui? Cuidado que tem água aqui. Então a gente pega com jeitinho, com muito jeitinho, coloca lá atrás. Você é muito jeitoso. Você viu o capricho dele? Muito obrigado. Agora sim, prestem atenção, hein? Câmeras ligadas. Atenção, porque esse é um momento especial. Se você quer mandar para alguém isso aqui, evangelizar alguém, essa é a hora. Deixa eu ver aqui. Ah, tá muito bom. Pode vir um pouquinho mais para frente, por favor? Isso, mais um bocadinho. Obrigado. Aí assim fica bem legal, porque eu vou ficar atrás de vocês. Vocês estão enxergando tudo que está escrito aqui? Vamos ver se estão. O que está escrito aqui? Está fraco. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Ok. Agora, para dar certo o que eu vou fazer, eu preciso que isso aqui vire um coral. Lá em cima, terceiro, segundo, primeiro, e aqui, um coral. Mas vocês têm que me prometer que vão me ajudar. Tá bom? Eu vou criar uma história. Eu vou ficar atrás deles. Vou criar uma história. E quando eu contar a história para vocês, eu vou apontar para um deles. Quando eu apontar, você tem que falar o que está escrito no cartaz. Para ficar bem bonita a história. Preparados? Vamos lá. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da, está errado, troca com ele. Aí, agora sim, eu vi que vocês deram uma balançada, já entendi o problema. Vamos de novo, bem forte e bem bonito. Vamos gente, vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da. Você concorda que pecado é transgressão da lei? A Bíblia diz isso. 1 João 3, verso 4, Romanos 7, 7, Romanos 4, 15, diz que pecado é transgressão da lei. Vamos de novo, mais uma vez, está ficando bom. Estamos ensaiando o coral. Mais uma vez, todo mundo, por favor, vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para me salvar do, que é a transgressão da. Ok, isso está claro. Muito bem, o que as pessoas dizem lá fora, pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, as pessoas dizem que a lei foi, não é isso que dizem? Dizem assim, somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, é isso que dizem? Vamos ver o que acontece se a lei tivesse sido abolida. A lei não foi abolida, nunca será abolida, mas o que seria sem a lei? Tchau. Tiramos a lei. Veja o que acontece sem lei. Sem lei. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da. Não tem lei, a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, se não há lei, não há o quê? Porque pecado é transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado, certo? Certo, irmãos? Se a lei foi abolida, não tem mais lei, você pode fazer qualquer coisa que não é errado, porque não tem lei. A lei foi abolida, então se não tem lei, não tem pecado. Que maravilha, né? Vem mais para cá, pessoal, só para dar um espacinho lá. Veja o que acontece quando você mexe com a lei. Mexe com a lei que dá um problema, hein? Vai lá. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Você viu que a graça já não, entendeu? Já não tem graça. Percebeu? Por quê? Porque mexeu na lei. Se não tem lei, não tem. Vamos comer, agora daqui para lá. Se não tem lei, não tem.
Se não tem pecado, não tem. Ficou estranho. Vamos mudar a frase. Porque não tem graça, ficou meio, né? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, anula. Claro, porque como é que eu vou dizer que eu sou salvo pela graça? A pergunta automática é: salvo do quê? A graça me salva. Me salva do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Mas se a lei foi abolida, não tem mais lei, não tem mais pecado, não tem mais graça. Ou seja, a graça me salva do quê então? Ou seja, não bate, não encaixa dizer que eu sou salvo pela graça e a lei foi abolida. Não encaixa na Bíblia, não funciona. Ficou claro, irmãos? Ou seja, se eu digo que a lei foi abolida, se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, para que serve a graça? A graça me salva do quê? Então, a graça só existe para me salvar porque existe o pecado. E eu só sei que existe pecado por causa da lei. A lei, pecado é transgressão da lei. Sem lei não há pecado. Sem pecado anula a graça. Entendeu aí, varão? Entendeu o vaso? Cadê os vasos? Recebe, varão, recebe. É uma pena ter que tirar a graça, mas para você entender. Olha o que acontece. Tudo porque mexeu na lei, hein? Vai mexer na lei para você ver o negócio. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Irmãos, é o seguinte: o diabo é muito sujo. Quando ele ataca a lei, sabe quem que ele quer atacar? Ele quer atacar Jesus. Mas o diabo não ataca direto a Jesus assim, porque ele sabe que todo mundo ama Jesus. Então ele não pode atacar direto a Jesus, ele vai pelas beiradinhas. E sem a pessoa perceber, a pessoa está comendo gato por lebre. Entendeu? Mas o foco do diabo é Jesus. Ele quer mexer com Jesus. Ele quer impedir a sua e a minha salvação. Então ele fala assim: não, a salvação é pela graça. É bonito, né? Romântico, não é? Pela graça. Você fala: e a lei? Não, a lei foi abolida. É a armadilha do inimigo. Armadilha. Não caia nessa. Entendeu? Vamos de novo. Com força, com força. O vaiá pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Você percebe que vai perdendo o sentido, não é? Vamos daqui para lá, vai. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em. Aí está o ponto. É aí que o coisa ruim quer chegar. Anular o sacrifício de Jesus. Infelizmente, né? Entendeu? Não tem lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Anulou a graça, Cristo morreu em vão. Isso é sério, hein? Seríssimo. E agora, como é que fica o negócio? O vaiá pregarou, que fala de quem? Não, a gente usa o evangelho para pedir dinheiro. Não é para falar de Jesus, pedir dinheiro, transformar a igreja num salão de baile. Não é? Vamos lá, irmãos. Não é? Todo mundo, sai do chão. Não é? A igreja virou um salão de baile. Veja as igrejas por aí, viraram um salão de baile. Tem carnaval gospel, tem hip hop gospel, tem funk gospel e tem inferno gospel, com fogo e enxofre gospel. Sabe por que está essa baguncinha por aí? Porque mexeram na lei. Não mexa na lei. Não mexa nos 10 mandamentos. São um resumo do caráter de Deus. Não se pode mexer aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. O vaiá pregarou, que fala de quem? Aí tem evangelho barato, evangelho não sei o que, tem um monte de coisa por aí. Tem um monte de coisa.
Desculpe, irmão. Olha só, aonde nós vamos chegar? O vai a fazer o quê? Nada. De novo. O vai a fazer o quê, irmãos, na igreja? Nada. Alguém falou da internet aí? Nada. Porque veja, olha o que acontece. De lá para cá. Vamos comigo? Se não tem lei, não tem? Fala, gente. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para quê? Para quê? Evangelho. E se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa vir para a igreja. Não precisa vir para a igreja. Fica em casa. Valeu. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Fernando. Firme? Firme. Você está com roupa de pregador mesmo, hein? É isso aí, me emprestaram a camisa. Fernando, muito bem. Vamos lá, irmãos. Falta só um item da nossa agenda aqui. Vamos lá. Vai fazer o quê? O coitado vai fazer o quê aí, o pregador? Mexer na lei. Se você tira a lei, se a lei foi abolida, não há lei, não há pecado, rapaz. Se não há pecado, não há graça. Se não há graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? Se não tem evangelho, para que igreja? E se não tem igreja, para que pregador? É por isso que você vai em alguns lugares por aí, as pessoas falam de tudo menos de Bíblia. Se você assistir alguns cultos, é autoajuda, é coaching, é um monte de coisa, e não tem Bíblia. Cadê a Bíblia? Essa semana, nós fizemos questão de pregar a semana inteira a Bíblia. Vocês viram? Não usamos nem PowerPoint, não usamos ilustração nenhuma, a Bíblia. Fiz questão de abrir a Bíblia, para mostrar a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. E se ela não tiver poder, quem que vai ter poder? E você viu que a Bíblia tem poder. A palavra de Deus tem poder. Amém, irmãos? Vai fazer o que, coitado? Já estou mandando-se embora já, ô Fernando. Claro, porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Igreja. E se não tem igreja, para quê? Pregador. Para quê? Pregador. Ei, pera aí, Fernando. Calma aí, Fernando. Vem cá, rapaz. Você vê que a coisa está feia mesmo, né? Fernando, é o seguinte. Vou pedir para o meu pianista me ajudar. Faz um fundo de uma igreja que não tem pregador. Não faça não. Faça normal. Faça normal. Irmãos, para fechar, não se canse. É que a repetição ajuda a entender, tá? É uma técnica de comunicação e de ensino. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Igreja. Se não tem igreja, para quê? Ok. Então não precisa de nada, irmão. Estamos perdendo tempo aqui. Sábado à noite, você podia estar em outro lugar, menos aqui. Nós estamos perdendo tempo. Tudo porque mexeram na lei. Se você é membro de uma igreja que diz que a lei foi abolida, já viu o abacaxi que dá, né? Você viu o abacaxi que dá. Não precisa de pregador. Fernando, você é o pregador, mas eu também sou. Vamos embora? Nós dois vamos embora, vem. Um abraço. Tchau, gente. Se mexeram na lei, acabou tudo. Me abraça aí, Fernando. Vamos embora. Vamos cair fora. Tchau, pessoal. Não precisa de mais igreja, nada, pregador, nada. Tchau.
Vamos embora. Tchau. Tem gente aí ainda? Vocês não vão embora não? Eu também não vou não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nessa igreja tem pregador. Nessa igreja aceita-se a lei de Deus, os 10 mandamentos. Nessa igreja nós cremos na salvação pela graça. Nessa lei aceitamos a verdade da Bíblia. Nessa igreja. É por isso que eu sou membro dessa igreja. Porque essa igreja ensina a salvação em Jesus e a obediência aos 10 mandamentos. Por isso estamos aqui nessa igreja. A lei de Deus não foi abolida, jamais será abolida. Ela permanece para sempre. E atenção, se a igreja é certa, o batismo é certo. Se a igreja é errada, o batismo também é errado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.